Olá, espero que as pessoas venham entrando para a live de hoje, onde eu vou estar com a doutora Rosana, uma psiquiatra, uma amiga, uma pessoa, uma profissional maravilhosa. Pati linda, seja bem-vinda. Lia, o João, todas as pessoas que estão entrando aí, que sejam muito bem-vindas. Hoje eu escolhi uma música que hoje, depois de muitos anos que eu conheço essa música, eu descobri que o nome dela é Vovó. E essa música é uma música muito... que a voz é idêntica da minha avó. Então, interessante, né? Hoje eu descobri que a música se chama Vovó. Então hoje eu vou estar com a doutora Rosana. Queria contar para vocês que a preparação dessa live foi espetacular, porque a troca de mensagens, foram 3 semanas de troca de mensagens, de conversa, áudio que eu recebia da doutora Rosana. Eu tinha vontade de transformar num post, transformar numa aula. Olha ela aí, que linda. Tudo bom, querida? Tudo bom, saudade, minha linda, muita saudade. Muito mesmo. prazer em estar aqui falando com você. O meu imenso. Eu estava falando justamente que esse tempo que a gente ficou preparando essa nossa conversa foi tão gostoso, porque eu te conheço há muitos anos, sempre tive um amor enorme. 25, 30 anos, pelo menos. Então, sempre tive muito carinho, mas assim, voltar a falar com você, né, várias vezes, e a gente trocar as mensagens. Então eu estava contando que cada áudio seu eu tinha vontade de transformar numa aula, num post que eu ficava vibrando de tão lindas as suas palavras. Então realmente estou muito contente de ter você aqui, que é uma pessoa que tem esse olhar tão humano, tão generoso, para as pessoas como um todo, para os seus pacientes. E eu acho que isso na clínica faz uma diferença muito grande, né? Obrigada, minha linda. Eu estou muito feliz de estar aqui. Realmente, nossas trocas de mensagem foram muito legais, muito gostosas. E essa é uma parte boa da pandemia. Às vezes a gente não via uma pessoa há tanto tempo por não poder encontrar, tomar um café, conversar, e agora a gente conversa online já sem pruridos, porque é o único jeito mesmo. Então, muito legal. Muito bom estar aqui. Então, e aí eu espero que a gente possa contribuir com as pessoas nessa live. Eu acredito que sim. As suas palavras são muito preciosas. Obrigada. Eu acho que para quem não conhece, a doutora Rosana é psiquiatra da adolescência e da infância. É formada e a faculdade, tanto a residência pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O currículo dela, gente, é vasto, é enorme, mas se a gente fosse ficar falando aqui, mas ela é uma pessoa que tem muita experiência, está no consultório há muitos anos e atende muito, a gente já teve vários pacientes em comum, e é sempre um olhar, assim, realmente de muita dedicação e muito carinho. Né? Que bom. Obrigada, minha linda. Então, eu acho que hoje é uma alegria muito grande poder estar aqui para a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que a gente está nessa clínica e onde a gente trabalha com famílias, com mães diariamente, e que tem dificuldades na amamentação, a gente tem que ter um cuidado de não ter o julgamento, de poder ter um acolhimento, uma escuta, né? Porque eu sempre falo que sempre a família chega sofrendo bastante. E a mulher tem sempre uma tendência muito grande de trazer essa culpa para ela, né? E tudo ela pega e leva para ela, então o bebê não está gostando do peito dela, do leite dela, não está aceitando, enfim, várias coisas que podem acontecer. E eu falo que muitas vezes
o que pode acontecer é que essa mulher está num sofrimento tão grande, tão intenso às vezes, que ela não consegue nem nomear esse sofrimento. Então, a partir desse acolhimento, dessa escuta, especialmente desse não julgamento, que essa mulher aos poucos vai conseguindo nomear esse sofrimento dela, poder falar disso e às vezes até fazer uma escolha sobre o aleitamento. Sim, lidar com a culpa que essa escolha pode trazer, com as exigências que ela tem sobre ela mesma e que a sociedade tem. Sim, que não é pouco, né? Não, cada vez maior em relação à vida profissional, a idealização da maternidade, a idealização do aleitamento materno, da relação mãe-bebê, enfim. A gente pode falar sobre isso a partir de diversos aspectos. A partir do aspecto da saúde mental materna, a partir do desenvolvimento das possibilidades do bebê, da relação, da interação mãe-bebê e de todas essas questões culturais e emocionais, além de biológicas. Então, assim, essa live no sentido de dar conta desse assunto seria muito extensa. A gente vai se deter em algumas coisas. Mas eu colocaria esses 2 pontos importantíssimos que você... Aliás, 3 pontos importantíssimos. Primeiro, a saúde mental materna, que precisa ser considerada. Segundo, a extrema exigência de uma mulher na cultura atual, que trabalha há muitos anos atrás, não existia essa exigência da vida profissional por ela mesma e pelas pessoas em torno. É uma mulher que cuida dos relacionamentos, cuida de se atualizar, cuida aí de um bebê e muda totalmente a vida dela no sentido dos prazeres e das atividades que ela tinha antes. Então, as exigências são enormes. Agora, em tempo de pandemia, então, enormes ainda mais, né? E as mulheres acabam se exigindo profissionalmente, como mães, como sempre exigiram, com os cuidados da casa e com as idealizações, com tudo aquilo que elas leem, que elas ouvem falar de tão lindo da relação mãe-bebê e não conseguem aceitar por culpa que muitas vezes essa idealização é muito diferente do que está acontecendo. Muitas vezes é uma mulher que tem perspectivas sociais, financeiras ruins, de próprio desenvolvimento da própria saúde mental. Então, a culpa, a exigência materna e os elementos de saúde mental materna são muito importantes nesse período. Nós precisamos considerar, cuidar e dar apoio a essa situação, porque a gente tem aí consequências para a família toda, para a saúde mental da mãe e para o desenvolvimento daquela criança. A gente também pode falar horas sobre isso, né? Sim, com certeza. Doutora Rosana, vamos falar um pouquinho dessa gestação e desse puerpério, né? O que são momentos tão vulneráveis à depressão, né, que podem acontecer. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, a gestação já é um momento de muita vulnerabilidade, tanto em função das alterações hormonais, das alterações no corpo, das alterações de sono, quanto em função das mudanças de vida. Em algumas vezes uma gravidez que não foi planejada, que não é inicialmente ou por um tempo desejada, as mudanças significativas na vida da mãe. Então, todo esse primeiro momento da vida daquele bebê, daquele feto, é extremamente importante para o desenvolvimento já do cérebro da criança. E é um momento muito difícil para as mães, como nós falamos, com muita exigência, inclusive, idealização já diante da própria gestação. Tem estudos mostrando que o índice de doenças, de transtornos psicológicos para gestantes e para mulheres no puerpério aumenta em 18 vezes. Mas o número que a gente tem para depressão durante a gestação é de 10 a 15%, e alguns estudos até 20% das gestações. Com maior incidência quando há abortos anteriores, quando a idade materna é maior, quando as exigências profissionais, as mudanças de vida já começam a acontecer na gestação,
com essa culpa por ter que dar conta do desenvolvimento do bebê, o que culturalmente tem ficado muito importante, porque toda mulher lê ali, eu li na minha gestação, semana a semana o que precisa acontecer, e se não aconteceu com o seu corpo, gera uma onipotência, um medo de dar errado, e eu tenho que dar um jeito de controlar e dar conta disso. Então, a gente está falando das exigências já que iniciam na gestação, das mudanças corporais e hormonais na gestação, das mudanças de vida e dos índices de depressão que aumentam. Quando essa mulher tem o bebê, já considerando também o antecedente psiquiátrico dessa mulher, se ela já teve depressão ou ansiedade antes, ela pode ter um quadro de blues puerperal, que a gente vai conversar um pouquinho, que é muito frequente, cerca de 50% das mulheres, principalmente após o primeiro filho, e a gente pode conversar um pouquinho. Depressão puerperal, cerca de 10% e também chega a 15% das mulheres. Com também aumento de risco para as mulheres que tiveram depressão anteriormente na vida, para as mudanças significativas na vida, para a falta de apoio familiar. E quando eu digo apoio familiar, é apoio do cônjuge ou apoio de alguém da família, coisa que nós não estamos podendo viver. Então, às vezes, uma mulher dá à luz nesse momento e a avó, que era tão importante, de tanta confiança, de tanto acalento para essa nova mãe, não pode estar presente e fazer parte desse período. E muitas vezes o pai da criança não tem condições psíquicas ou físicas de também constituir essa rede de apoio para a mãe. Isso é um elemento de maior risco, tanto para a piora do blues puerperal, quanto para a depressão. E aí a gente também fala sobre psicose puerperal, isso acho que a gente vai deixar esse assunto para outro dia, mas isso também tem uma incidência grande no puerpério, muito menor do que depressão materna, que a gente está falando de 10 a 15% das mulheres, né? Sim. Sim, e inclusive a depressão paterna pode acontecer, né, doutora Rosana? Sim, porque o aumento das responsabilidades, o aumento das exigências que ele tem sobre ele mesmo, essa idealização do que é ser mãe, do que é ser pai, que com o aumento da veiculação dos meios de cultura, da mídia, a idealização também aumenta, né? As pessoas se olham e veem. Eu acho que uma coisa bem legal que a gente não conversou esses dias é assim, o lado B da maternidade. Que pouca gente fala que desse mundo de Instagram, de Facebook, de enfim, as pessoas têm aquela coisa linda, aquelas fotos maravilhosas. Sim. E de verdade isso é uma idealização que tanto o pai tem que lidar em relação às exigências dele, inclusive profissionais, porque ele vai ter que dar conta de vai sustentar a família, a mãe tem que dar conta das mudanças significativas na vida dela, de, por exemplo, parar de ir trabalhar. As pessoas, então, ficam muito mais vulneráveis, mas o índice de depressão materna é bem alto. E uma ponta importante da informação é a seguinte: dessas 10 a 15% de mulheres que sofrem de realmente depressão puerperal, nós não estamos falando de blues puerperal, que é mais brando, depois a gente pode falar disso, mas a depressão vai ter só 1% das mulheres que vão ser atendidas por um psiquiatra ou por alguém de saúde mental que vá acolher e ajudá-la, como você diz, a nomear esses sentimentos, esse mal-estar, essa incongruência que ela vive com aquilo que ela imaginava. Então, só 1% das mulheres recebem atendimento nesse período. É muito pouco, né, doutora Rosana? Muito. Nossa, é assustador, porque é um momento tão delicado que tem tantas questões em jogo, questões subjetivas ali de construção mesmo, de relações, de vínculos, e que 1%, porque eu acho que o importante é... Queria até te pedir para falar um pouquinho mais para a gente da diferença entre o blues e a depressão, porque a depressão é considerada mesmo uma doença, né? Sim, sem dúvida. Precisa de ajuda. Sem dúvida. E o índice de mulheres que têm depressão puerperal
é aumentado nas mulheres que tiveram quadros depressivos antes da gestação. Então, tem aí uma doença. Bom, o blues puerperal, clinicamente, é um estado de alteração do humor, com choro fácil, com mais labilidade de humor, irritabilidade, uma leve hipocondria que acompanha, a gente sabe, que acompanha a gestação, e que é até um preparo para fazer o ninho do bebê do ponto de vista evolutivo, né? Mais um pouco de hipocondria, uma dificuldade de dormir, dificuldade de se concentrar. Isso se inicia alguns dias após o parto ou já no primeiro dia, a dificuldade de lidar com aquela nova relação com aquela criança que necessita tanto das habilidades maternas, e a mãe fica muito insegura, muito em dúvida se ela dá conta da alimentação daquela criança, do desenvolvimento. Então, tem todo esse quadro clínico, com labilidade de humor, choro fácil, um pouco mais de irritabilidade, não dorme, mas isso deveria durar entre 3 até 10 dias para a gente falar em blues puerperal. E se resolver a partir tanto desse suporte que o meio dá, que a família dá, quanto a melhora, a acomodação hormonal. Tem relatos de piora de blues puerperal por perda de sódio da mãe, enfim, por outras questões ligadas, inclusive biológicas, ao parto. Mas essa porcentagem de quem sofre blues puerperal é de cerca de 50% das mães no primeiro parto, no primeiro filho. É muito, bastante. Muito. E se a gente pensar no que a gente começou a conversar sobre como é amamentar uma criança, como é iniciar o vínculo com o bebê, e isso começa nesse período, a gente já tem uma necessidade de apoio para essa mãe de diagnóstico precoce, não um diagnóstico de doença, mas de uma condição, e que um profissional de atenção primária, um pediatra, na verdade, falando pessoalmente, quem me resgatou foi a pediatra. Foi a Fátima Servidoni, um pediatra, um médico de saúde da família, a fono que vai lidar com todo o processo de aleitamento, de amamentação, alguém que possa ter ação de saúde e ter a percepção disso, porque como você disse, a mãe não nomeia. A gente estava conversando, acho que é interessante, eu vou me expor um pouco aqui. Eu estudei psiquiatria infantil, psicanálise, muito eu gosto, e eu fui uma mãe idosa, eu tive bebê muito tarde, e com toda a experiência clínica que eu tinha, com todos os estudos que eu tinha, eu demorei muito, e sem o apoio da pediatra naquele primeiro momento eu não conseguiria me sentir um pouco mais segura, demorei muito para perceber as minhas dificuldades, o sofrimento, essa exigência enorme, a mudança de vida enorme, enfim. Então, a gente tem que considerar o blues puerperal, mas considerar o apoio à mãe, apoio à família, ajuda os cuidadores que vão cuidar da mãe, o pai, a avó, a estrutura da mãe, e dar acesso à mãe para colocar em palavras o que ela está sentindo, mostrar que é possível sentir aquilo, que ela não precisa ter culpa ou ter exigências com aquilo. Aí a gente está falando de blues, vamos falar de depressão. Aí são mulheres de blues e de normalidade, né? E vamos falar de depressão. Mulheres que tinham quadros depressivos anteriores têm mais risco para depressão. Mulheres com grandes hemorragias, partos prematuros, bebês que não podem ter o contato com a mãe, crianças que estão na UTI. Enfim, essa história do cônjuge ou da família que tem pouco apoio, as mudanças de vida, as mudanças profissionais, as expectativas idealizando como seria aquele período, como seria cuidar do bebê, como seria a interação. Tudo isso é considerado também como fator etiológico de depressão. E aí a gente tem uma quantidade de mulheres enorme, se a gente falar, é a complicação puerperal mais frequente, depressão realmente. E é doença na medida em que a gente faz diagnóstico com os critérios de diagnóstico para quadros depressivos que ocorrem nos adultos.
Então, ela precisa ter pelo menos 2 semanas de evolução, com choro fácil, tristeza, desânimo, uma sensação de incapacidade, uma sensação de distanciamento do bebê, uma sensação de não poder dar conta, falta de sono ou excesso de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, quer dizer, N sintomas que a gente vai ter que fazer o diagnóstico da mesma forma que faz diagnóstico em psiquiatria para outros quadros depressivos, que a gente usa o CID, o Código de Classificação Internacional das Doenças, ou DSM. Então, é uma doença mesmo. O que é um pouco menos ruim na doença, no transtorno depressivo puerperal. Muitos casos se resolvem ao longo de um mês, sem uma intervenção medicamentosa, apenas com medidas de apoio, de psicoeducação, no sentido... Psicoeducação é uma palavra bonita da psiquiatria atual, mas quer dizer aceitar que aquilo existe, aceitar que aquela mulher não precisa ser super mulher, que ela não precisa dar conta de tudo, aceitar em relação à culpa que ela sente pelo que ela acha que deveria fazer e não está fazendo, enfim. Então, a psicoeducação, o apoio à mulher, ela ser ouvida, ela poder colocar em palavras, tudo isso ajuda a tratar, não só a blues puerperal, não só todas as mães, todos nós, mas a própria depressão. E, para alguns casos, com uma avaliação criteriosa do médico, o uso de medicação. Né? Posso já emendar uma resposta que a gente tinha conversado, que é o seguinte: e aí, se a gente pensar que 10 a 15% das mulheres vão ter um quadro depressivo e que algumas vão precisar de medicação, isso vai interferir diretamente com o processo de aleitamento materno, a gente precisa pensar no conforto da relação mãe-bebê no início do desenvolvimento do bebê, na saúde mental da mãe, porque muitas vezes esses processos são decisivos, muitas vezes não, esses processos efetivamente são decisivos na relação que ela vai estabelecer com aquele bebê e no desenvolvimento neuronal, cognitivo e psicológico daquele bebê. Isso é fantástico, né, doutora Rosana? Porque, retomando um pouquinho o que você estava falando, essa rede de apoio, eu acho que é muito importante. Eu estava escutando ontem a doutora Cláudia Quintana, que é aquela médica de cuidados paliativos, e ela falou uma frase sensacional que me tocou muito. Quando a gente oferece ajuda, né, é importante chegar e dizer o que você precisa da minha ajuda, como eu posso te ajudar, né? E não chegar ajudando, porque você não sabe a necessidade daquela mulher. Então, uma mulher nessa condição ou de blues puerperal, ou de um início de uma depressão, o que quer que seja, muitas vezes a presença de quem chega, da forma que chega, pode ser invasiva. Sim. Então, tem que ser também uma presença delicada, vamos dizer assim. Sim. Podemos se colocar à disposição para ser verdadeiramente uma rede de apoio. Isso eu acho que é muito importante, né? E o que eu não consigo parar de pensar, quanto mais você fala, é da importância dessas mulheres poderem ter esse atendimento, essa avaliação individualizada, né? Porque você explicando aí o cuidado de uma avaliação, de pensar se é o caso de medicar ou não, enfim. Tudo isso que você está explicando é tão importante, e esse atendimento particularizado, individualizado, é fundamental, pode fazer diferença para toda a história de toda uma família. Sem dúvida. Faz diferença para esse bebê no desenvolvimento dele, para a mãe, para a relação dos pais, para a relação do casal, para a construção dessa família, conforme você está dizendo. Então, e quando você diz da sensibilidade ao chegar para o atendimento, de não chegar já colocando as regras, essa é uma das dificuldades, porque a mãe tem uma regressão. Falando agora da questão emocional da mãe, falando de Winnicott, a mãe tem uma regressão
emocional quando ela vai na gestação e quando o bebê nasce, quando ele é pequenininho, essa regressão permite a ela ter uma percepção da linguagem corporal, de uma comunicação não verbal com o bebê, da percepção das necessidades do bebê. E aí a gente pode falar de várias coisas. E a postura da mãe, na forma de dar o banho no bebê, na voz com que ela fala com o bebê, na forma como ela segura, no conforto que ela vai dar para o bebê quando ela vai fazer o bebê arrotar, e ele vai se sentir mais tranquilo porque ela posicionou de uma determinada forma após a alimentação, na troca de roupa, nos cuidados que o pai dá para o bebê, na forma de acalentar o bebê. Tudo isso existe uma comunicação e uma certa volta da mãe à própria percepção dela infantil, não verbal. E é um momento de muita vulnerabilidade, mas necessário para que a mãe reconheça essa comunicação não verbal com o bebê e referende isso. Da mesma forma, o profissional, ele precisa ter um grau de sensibilidade, aí a gente não está falando de regressão, mas de elaboração emocional também do profissional, para que ele reconheça como essa mãe pode estar se sentindo e não venha com regras exatamente. Então, isso é muito delicado, né? Quando eu tive bebê, uma pessoa, um médico falou, você sabe o que é depressão puerperal, você não pode ficar assim, nesse momento mais de início de aleitamento e tudo. E por outro lado, uma outra pediatra do hospital falou, olha, eu sou pediatra há tantos anos, quando eu tive neném eu não sabia o que fazer com o nenê, do mesmo jeito que você. Claro! Né? E essa sensibilidade do profissional que vai além da formação técnico-teórica dele, de saber o que ele precisa observar daquela relação, daquela mãe, e ajudar a mãe a falar, é extremamente importante, até para você fazer um diagnóstico do que realmente está acontecendo na relação mãe-bebê. Se é uma situação de blues, acompanhar, se é uma situação mais grave, como você vai cuidar. Então, essa sensibilidade é uma sensibilidade que diz respeito aos profissionais e diz respeito ao momento da vida da mãe e do pai também, mas muito mais da mãe, pela própria questão do desenvolvimento e hormonal, enfim, tem um monte de explicações aí, até da ocitocina, mas tem até do cérebro da mãe quando o bebê chora, que reconhece e entra em estresse, né? Sim, é verdade. E isso que você está falando é muito importante, porque esse pai aí, muitas vezes, ele até se sente de lado mesmo, né? Sim, sem dúvida, dessa relação, e às vezes por anos, né? Sim. Porque ele não consegue, aliás, é por isso que os profissionais precisam de tanta percepção para isso, porque reconhecer essas nuances do relacionamento, ou as nuances do sentimento da mãe, muitas vezes não faz parte do funcionamento do pai, até porque ele está compromissado com cuidar da família financeiramente, enfim. Então, muitas vezes isso perturba a relação do casal. E também, quando não diagnosticado, faz com que se criem situações de distanciamento, né? Sim, com certeza. Então, o que a gente estava pensando aqui, doutora Rosana, é do atendimento dessas mulheres na rede pública. Você sabe dizer para mim se isso tem um impacto um pouco maior, um cuidado maior, ou talvez seja até pior? Então, é muito delicado isso. Eu não tenho informações concretas sobre o número de atendimentos na rede pública em relação a isso, mas o que se sabe é que as mulheres com mais vulnerabilidade social, com mais dificuldades financeiras, tendem a ter mais quadros depressivos.
de depressão puerperal, e a rede pública, a gente sabe que tem uma sobrecarga, né? Eu já trabalhei na rede pública por muito tempo. Quando eu trabalhei na rede pública, a gente fez um estudo no local que eu trabalhava, da prefeitura, por exemplo, sobre o número de autistas que deveria ter diagnóstico e acesso ao tratamento na cidade de Campinas, isso faz uns 20 anos. E a gente era a rede de referência para autismo da prefeitura. Nós tínhamos muito, muito pouco. Então, nós tínhamos, por exemplo, 60 pacientes em atendimentos de terapia, e a gente deveria ter diagnóstico há 20 anos atrás, com outros critérios diagnósticos, 300 pacientes ali, e a gente não tinha. E hoje, se a gente pensar nos critérios diagnósticos de hoje, a gente deveria ter 3.000 pacientes naquela região, daquela sub-região da prefeitura de referência. Se a gente pensar que o sistema de saúde não vem dando conta, o sistema de saúde público não vem dando conta dessa rede de apoio, é muito difícil, muito sofrido. Mas a gente sabe, por exemplo, que há outras formas de apoio, né? Que as mães podem se reunir, a família pode falar, uma amiga pode falar, mas nós ficamos nas mulheres mais vulneráveis socialmente muito por conta dessas iniciativas das pessoas próximas, de profissionais próximos, mas não necessariamente de suporte na rede pública. Mas eu não tenho esses números da rede pública hoje. Tá. Isso eu acho que coloca o pediatra sempre numa posição muito privilegiada, né? Você colocou aí, né, da sua experiência, e a gente sabe mesmo que o pediatra é um profissional muito privilegiado nesse sentido, de poder ajudar. É interessante, doutora Rosana, porque quando você fala desse acolhimento, né, que você estava falando agora há pouco, muitas vezes, quando a família me procura, por exemplo, é óbvio que eles vêm procurar por dificuldade na amamentação, porque eles querem investir. Mas, mesmo assim, eu me vejo obrigada a perguntar ao longo do tratamento várias vezes para essa mulher: é o seu desejo amamentar? Sem dúvida. Esse é um ponto super importante. Quando você é procurada como fono, você é levada a uma situação que vai muito além da fonoaudiologia ou do processo de alimentação, né? Você é levada a perceber e tentar auxiliar, interferir em processos psicológicos, eventualmente psiquiátricos, patológicos, de relação familiar, social, quer dizer, você acaba tendo que fazer uma avaliação com sensibilidade e com teoria e técnica de tudo isso. E muitas vezes, quando você faz essa pergunta, é do seu desejo amamentar, você está dando chance a essa mãe de pensar sobre isso, porque a maioria das mulheres hoje não pensa sobre isso. Né, sempre acha, e a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento para o bebê, que a relação é ótima, mas a mãe sempre vai pensar nisso como uma regra. E efetivamente, em determinadas circunstâncias, isso não é a melhor coisa. Não do ponto de vista da alimentação do bebê, mas do ponto de vista do conjunto. Esse é um ponto super importante. Então, se a gente pensa todas essas variáveis que nós falamos do puerpério, da depressão, da falta de assistência familiar, das exigências, das mudanças de vida, das dificuldades aí no aleitamento. E aí a gente pensa nas alergias das crianças, a gente pensa em crianças diferentes entre si, 2 partos, 2 bebês são diferentes, alguns com mais demanda, outros com menos. Então, N condições que vão fazer com que essa mãe consiga ou não amamentar e fazer essa escolha. Mas ela precisa que seja permitido a ela fazer a escolha. E muitas vezes as mães acabam amamentando, dando leite do peito, chorando. Eu já ouvi N relatos, com certeza você já viu isso, chorando, péssimas, por um tempo muito longo, em prejuízo à relação mãe-bebê. Então, elas estão
elas, por exemplo, em alguns casos que precisam de abordagem medicamentosa para depressão, a mãe está tão deprimida que isso perturba a percepção dela em relação ao bebê, aos movimentos iniciais do bebê, movimentos, eu digo, psicológicos, a esse reconhecimento da linguagem corporal, essa percepção dela de tudo que o bebê, das necessidades do bebê. Então, uma mãe muito deprimida não dá conta disso. E ela pode estar dando leite do peito, chorando e sem conseguir ninar o próprio bebê. Então, a que preço, às vezes, a gente luta por isso, ou uma mulher luta por isso durante o processo em que ela está percebendo e se adequando e se envolvendo com o bebê e dando leite do peito. A que preço, com que prejuízo da relação mãe-bebê? Então, em alguns momentos, por exemplo, quando você precisa medicar uma mãe muito deprimida, ou quando essa mulher tem perspectivas extremamente graves na vida dela e ela não dá conta desse processo, a gente precisa poder conversar com ela, dar ela a chance da escolha, da ajuda e da escolha se é imprescindível realmente o leite do peito ou se ela pode fazer todo esse processo da relação mãe-bebê de uma forma mais saudável para ela e para o bebê, não podendo amamentar. E a gente estava falando isso, é sempre um sofrimento para a mãe. É sempre um sofrimento. Ela não abre mão disso. Ela não abre mão disso de uma forma tranquila, como uma escolha. Mas a gente precisa dar voz a essa mãe que pode estar doente, que pode estar precisando de outras coisas e o aleitamento acaba sendo ruim para o próprio desenvolvimento do bebê e para a saúde mental da família, né? Uhum. Isso que você está falando é super importante, porque me faz pensar que essa relação que precisa ser construída, que não é uma relação que nasce pronta, Sim. Precisa ser construída. Então, essa mãe precisa ter condições de olhar para essa criança, reconhecer os sinais dessa criança, Sim. E vice-versa, ter uma troca ali. E nada substitui isso, né, doutora Rosana? Sim. Essa construção dessa relação que é permeada pela linguagem, pela escuta e pela troca, né, desses sinais de comunicação que mesmo que não seja fala, é uma linguagem. Exatamente, é uma comunicação. Sim. E é uma comunicação que precisa ter o amparo ao bebê, as necessidades do bebê, que ajudem no próprio desenvolvimento neurológico, emocional e cognitivo daquele bebê. Então, tem N estudos sobre isso, sobre a relação mãe-bebê e o risco dessa criança desenvolver sintomas, transtornos externalizantes, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tem N estudos sobre esse período da relação inicial da mãe-bebê, que começa a se construir na gestação, mas efetivamente com o parto, e vai sendo importante para a criança ao longo do desenvolvimento, sobretudo nos primeiros 2 anos de vida, fazendo facilitação, amadurecimento de circuitos neurais, que podem estar ligados à ansiedade, à depressão, a esses transtornos da criança, como eu falei. Então, uma mãe que não pode lidar com esses cuidados maternos, com essa linguagem corporal, com a percepção das necessidades do bebê, com essa troca com o bebê, com perceber se ela acalentou ou não o bebê, se ela acalmou ou não o bebê, se ela baixou ou não o nível de neurotransmissor de ansiedade na sinapse do bebezinho. Se a gente não permitir isso, a gente está dando maior risco para essa criança desenvolver transtornos psiquiátricos. Os primeiros anos de vida são extremamente importantes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente está falando de saúde mental do adulto e talvez, inclusive, situações que essa mãe passou quando ela própria bebê. Com certeza, né? O doutor Ari está fazendo uma pergunta. Quais são os riscos psiquiátricos da amamentação por tempo prolongado?
por exemplo, acima de 1 ano? E eu acho que a Rose pode responder isso também em relação ao bebê, mas do ponto de vista psiquiátrico, a gente não tem efetivamente riscos psiquiátricos, mas psicológicos, e não exatamente acima de 1 ano. Depende muito da maturidade do bebê, da relação e da necessidade, da dependência que esse bebê tem da mãe. Enfim, são vários fatores que a gente avalia caso a caso. Mas uma coisa que pode se sustentar é uma relação simbiótica, que no início é necessário que seja simbiótica, mãe e bebê, seja muito próxima, mas que a criança precisa, ao longo do desenvolvimento, conseguir dar conta das angústias sem que ela acalme a angústia com a boca no peito, com a amamentação. Eu estou falando da questão psicológica, não estou falando do alimento leite. Mas, do ponto de vista psicológico, aquela criança precisa dar conta da angústia de entrar em contato com outros alimentos, com outras realidades que também são um processo inovador, seja pelo gosto do alimento, seja pelo processo e pela relação em que a criança se acalma com a boca no peito da mãe, com essa questão sensorial, o cheiro da mãe, a boca no peito da mãe. E uma criança que fica ao longo do tempo recebendo leite do peito, pode ser uma criança muito dependente psicologicamente da mãe, e o que a gente encontra são mães também muito dependentes dessas crianças, ou com muita dificuldade de fazer essa quebra e até de permitir que o pai participe, porque essa criança amamentada está grudada na mãe, no aleitamento materno. Não pode sair e passar horas longe da mãe, com o pai, ou com a avó, ou com outras crianças. Enfim, você estimula uma relação que pode ser patológica e uma criança que pode vir a ser insegura no futuro por conta de não dar conta dos processos mentais que ela precisa. Ela se acalma naquele encontro físico com o peito, a sensorialidade da mãe e com o tempo, com o acolhimento, a presença, o relacionamento com a mãe. Por isso que é difícil dizer idade, porque é diferente para cada relação mãe-bebê. Sim, a doutora Maria de Fátima Servidoni. Essa é a pediatra que cuidou de mim e do Vladinho. Tão querida, e ela está comentando, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza 2 anos a idade ideal de amamentação. Então, antes disso, realmente não se considera a amamentação tardia. O que eu acho importante dizer é que em Barcelona a gente está tendo algumas situações daí realmente é de amamentação tardia. São crianças de 8, 10 anos ainda sendo amamentadas. Está acontecendo isso de uma grave, forma bem importante. Eu tenho uma psiquiatra amiga que é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Heloísa Valer, da Unicamp, e ela falava, quando eu estava ainda fazendo a residência, ela falou, a criança começa a comer pão e manteiga, não precisa mais mamar. Que tem a ver com o processo de dentição e com o processo de desenvolvimento do cérebro emocional da criança. Essa amamentação tardia é realmente tardia quando a gente diz 6 anos, 8 anos, 5 anos, a gente vê a criança chupetando o peito da mãe, chupetando no sentido de se acalmar, não de se alimentar e não das necessidades daquele bebê. A gente vê necessidades psicológicas de aplacar a ansiedade ou de sair de situações que são desconfortáveis, e a gente chama de desconfortáveis até porque às vezes são uma linguagem, uma elaboração por linguagem da criança, e que aquilo se acalma com o estímulo sensorial e com a proximidade da mãe. E é nesse sentido o prejuízo. Mas é muito bom ver a Fátima aí. A Fátima teve sensibilidade para transpor isso de que eu podia dar conta de tudo sozinha no momento que eu não conseguia enxergar coisas que eu tinha estudado a vida inteira. Então, porque essa ajuda... Sim, e essa ajuda do pediatra, e aí se a gente pensar, se as crianças todas tiverem acesso a pediatras com percepção, sensibilidade, formação,
essas mães podem ser extremamente ajudadas em todo esse processo psíquico, no reconhecimento da relação com o bebê, na construção dessa relação, no processo de aleitamento, e aí a gente pede ajuda das fonos especialistas nisso, você, Eliane Penaqui, que ajudam esse processo e que tem uma percepção da relação mãe-bebê, não só do processo de alimentação. Sim, exatamente. Tem alguém perguntando como perceber sinais de autismo durante a amamentação. É importante isso porque até teve a doutora Marcelena que colocou que o bebê se comunica desde muito cedo. Sim. Né? E a gente Sim. pode reconhecer sinais aí de alguns déficits nessa comunicação desde muito cedo mesmo. Sim, Cada sim. vez mais a gente tem estudos sobre isso, né? Sim. Primeiro ponto a se perceber é o contato visual do bebê com a mãe. O bebê acabou de nascer, ele faz contato com a mãe pela pele, se acalmando no ritmo materno, com a voz materna, com a temperatura da mãe, com a cadência da fala da mãe, e ele troca olhares com a mãe e, enfim, depois com as pessoas. Na hora do aleitamento, o bebê olha para a mãe. As crianças autistas, muitas vezes, casos leves, nós não percebemos isso. Mas é possível perceber, sim, uma diminuição do contato visual. Tem estudos mostrando que as crianças autistas não se focam nos olhos das outras pessoas na interação e se focam na parte de baixo, ou que evitam esse contato no olhar, e esse é um dos sinais primeiros. Outra coisa é no aconchego corporal. De novo, tem crianças autistas que têm todo esse aconchego corporal, que se acalmam na presença da mãe. Isso não tira o diagnóstico, até porque existem autismos que são involutivos, crianças que se desenvolvem bem nos primeiros 2 anos, geralmente, e depois começam a não adquirir linguagem, ou adquirir até retroceder. Então, a gente não pode se focar só nisso no diagnóstico do autismo, mas é muito presente nos quadros mais graves, essa não troca do olhar, não acalma o bebê com a voz da mãe, com a fala da mãe mais pausada, mais tranquila, com o manhês, que é aquele jeito, oh, meu bebezinho, que é uma linguagem que o bebê reconhece. Isso é visto em eletroencefalograma do bebê antes dele dar um abraço na mãe depois que nasce. Você faz eletroencefalograma e você vê mudanças de onda quando ele ouve a voz da mãe no manhês. E a voz do pai também. Então, esse reconhecimento pode ficar perturbado por várias questões, mas também nas crianças autistas. Mas a gente tem que ter bastante cautela, porque o diagnóstico de autismo em quadros leves, às vezes, não vem com essas manifestações tão importantes no bebê. Mas são bebês que, às vezes, têm perturbação de sono, perturbação no contato visual, na resposta ao tom de voz, depois no sorriso, na troca com a mãe, na comunicação mesmo verbal da mãe, que ele tem a intencionalidade de se comunicar mesmo que ele não fale. Mas aí a gente entra em outras questões. Mas a troca do olhar é muito importante na amamentação. E do olhar da mãe para o seu bebê. A mãe fica apaixonada. A mãe fica presa pelo olhar do bebê. Isso é extremamente importante para ela reconhecer essa linguagem corporal do bebê. E eu acho que importante é dizer que os sinais de risco para autismo não são necessariamente sinal de autismo, né? Exatamente. Pode estar em risco, isso ser detectado, e ela pode ser resgatada. Exatamente. Precoce. Tanto que a gente deveria fazer diagnóstico dizendo que é uma criança de risco antes de 2 anos de idade, não determinando, sobretudo nos quadros mais leves, um diagnóstico de autismo para que ela entre em tratamento ou em algum tipo de ajuda. Então, tanto há quadros que se desenvolvem com regressão no desenvolvimento, bem no início do desenvolvimento, obviamente, antes dos 3 anos de idade, quanto muitas vezes você não vê
sinais tão precoces. E às vezes vê. E a conversa com a família é muito delicada, porque às vezes a família tem outros fatores, que seja a depressão materna, que seja dificuldades do próprio desenvolvimento, da forma emocional, da própria ansiedade da família, e ela tem dificuldade de reconhecer o que está acontecendo ali naquela comunicação, seja aquilo positivo, de um bom desenvolvimento, seja negativo com fatores de risco para o transtorno do espectro autista e outros. Uhum. Sim. Bom, querida, voa o tempo, né? Voa, voa. Temos 10 minutinhos, né? Que delícia essa conversa, que coisa boa. O que você quer fazer de fechamento, de colocar questões aí que você acha que são importantes de deixar para as mães, para os profissionais? Acho que você focou bastante na questão dos profissionais, eu achei isso tão importante. Sem né? dúvida, sem dúvida. De que nada é um modelo a ser seguido, que de verdade o lado B da maternidade é muito sério. E isso aparece no aleitamento, isso aparece na idealização do bebê que a mãe perde e que ela precisa ser ouvida por ela mesma, aceitar as percepções dela, e que ela também precisa ser ouvida pelos profissionais, seja o pediatra, seja a avó, seja o amigo da família, ela precisa ser ouvida e referendada. Isso pode ser extremamente importante para a saúde da mãe, da família e do bebê na vida futura. Eu acho que é isso, e que as pessoas não tenham medo de pedir ajuda. Acho que o interessante da pandemia, assim, até falando da live particularmente, é que a gente dá acesso às pessoas com menos pruridos de, então a gente precisa de uma aula na forma certa, com o público-alvo, você vai preparar a aula exatamente para aquele público, e na live você não tem controle nenhum disso. Por outro lado, você dá acesso a informações que são extremamente importantes para muitas pessoas. Eu tenho assistido várias lives sobre meditação, sobre um monte de coisas que são extremamente úteis. Então, a gente precisa ter empatia e ajudar as pessoas, seja profissionalmente, seja pessoalmente, né? Então, eu vejo hoje, doutora Rosana, os casais, agora na pandemia não, mas cuidando muito assim das festas, de receber o bebê, de saber o sexo, de comprar um enxoval fora do país. E daí eu falo, essa preparação, óbvio que faz parte, é uma delícia, mas pensar um pouco mais sobre essas questões que você abordou com tanta delicadeza, né? De saber que a gente não sabe o que é o nascimento de um filho. A gente não sabe. Então, idealizar faz parte, mas também tem que ir com calma nisso, tanto de idealizar as relações, a maternidade, a paternidade, quanto esse bebê, né? Então, eu acho que isso é muito importante para que todo mundo possa receber de forma mais aberta esse bebê e dar mais espaço para o bebê que está nascendo. Sim. E a Mônica, uma amiga, colocou aí agora há pouco, que quando nasce o bebê, nasce a mãe também. Nasce a mãe e nasce o pai. Quando nasce o bebê, nasce a mãe. E não é um processo que acaba ou que começa com o parto. É um processo que começa com a gestação e vai, não sei quando acaba, isso de nascer uma mãe, mas a gente pode pensar que é um processo que vai se desenvolvendo tanto para a mãe, para o pai, quanto para o bebê. Esse nascimento. Então, realmente isso é muito lindo. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E eu tenho uma brincadeira, todo mundo tem, já ouviu essa, e nasce a culpa também. Nasce o bebê e nasce a culpa. Tudo que você deveria ter feito e não conseguiu fazer. Que terrível isso, né? Eu fico pensando se um dia as mulheres vão conseguir se livrar da culpa. Ai, nem fale.
Se livrar demais, se ela for muito livre, muito fora da culpa, às vezes ela não consegue essa sensibilidade, essa reflexão. Então, essa é uma dose bem delicada, né? Mas É, com as mães é mais delicada ainda, né? é verdade. A doutora Fátima está falando, depois vamos ajudar nossas filhas ser mãe e ser pai, não é para ter culpa. Ai, é O verdade, é netinho dela verdade. é lindo, né? O É, Gabriel, é. né? Eu vejo as Todos fotos dele. lindos, é. E tá, bom, só coisa linda. Não vou ficar falando de coisa pessoal aqui, mas só coisa linda e admirável. E eu fico muito feliz e agradecida à Fátima, que está aqui nos ouvindo. Agradecida a ela, porque ela foi um anjo e ela ainda é um anjo nas nossas vidas, minha, do Vladinho, do Vlad. E foi a pessoa que teve essa sensibilidade para me acolher e perceber processos que eu não dava conta. Que lindo. Então, é muito legal. É muito especial. E eu acho que isso deixa a gente tão mais sensível, porque a gente se transforma como profissional também, né? Ai, sem dúvida, sem dúvida. Eu fui mãe tarde, como eu falei, então eu falava assim, alguém falava, você não é mãe, não pode ser psiquiatra do meu filho. Eu falava, tá bom, mas eu ficava lá por dentro, falava, mas por que não, né? E hoje eu penso que faz bastante diferença. Muitas coisas que eu tinha uma exigência maior das mães. Por exemplo, com crianças autistas, a minha sensibilidade mudou muito em relação a isso. Então, esse é um ponto bem importante. E agora vamos falar da outra questão. O Winnicott nunca foi pai, e é um dos teóricos mais atuais, apesar de ter começado a escrever em 1930, 1940, 1960, e nunca foi pai, era pediatra e tem bases importantíssimas no desenvolvimento. Grande parte do que eu falei da relação mãe-bebê tem a ver com as bases do Winnicott. E ele nunca foi pai. Então, né? Mas Não faz dá, diferença no olhar, sim. a gente não pode generalizar, mas É, que algumas coisas mudam, mudam, né? sem dúvida. Eu ainda acho que os filhos ensinam mais pra gente do que a gente pra eles. Sem dúvida. Sem É, dúvida, a gente as se minhas, refaz. e as minhas filhas, acho que eu sou completamente apaixonada por elas, mas eu sinto que todo dia eu aprendo alguma coisa com elas. Que gostoso, que bom. Então, isso é Que... bom demais. Aliás, elas te adoram. Pois é, faz muitos anos que eu não as vejo. Eu as vi ainda pequenininhas e hoje são duas moças lindas, né? A Marina está na faculdade, né? Não, já se formou. Ai, então veja como eu estou desatualizada, eu preciso vê-las. E a Gabi está na faculdade? A Gabi tá para entrar. Ai, a gente aprende tanto. Eu acho que se a gente tiver uma sensibilidade, abertura, humildade, a gente aprende o resto da vida, né? Tomara a gente possa aprender o resto da vida, né? É, isso mesmo. Querida, vou só ler o que a Gabi colocou, que é uma professora maravilhosa de ensino fundamental, super sensível. Ela colocou, não é essencial ser mãe para ter profissões essenciais que estudem a maternidade. O importante é estudar e abrir-se para aprender. É verdade. Sim. O Winnicott está aí para dizer isso para gente. Exatamente. Obrigada, querida, por essa conversa deliciosa, por esse momento tão rico, viu? Te agradeço muito. Que você continue sendo essa profissional de luz aí, que atende os pacientes com tanto carinho e dedicação. Sou eu quem agradece com muita saudade e com muito reconhecimento pela a forma como você cuida dos seus pacientes também. Assim, eu tenho visto na pandemia você se desdobrar e fazer atendimentos presenciais que são atendimentos de amor, que são atendimentos de cuidar do outro, coisas que profissionalmente você podia falar, não, vou aqui ficar quietinha, mas queria dizer que eu tenho um grande reconhecimento, um grande carinho. Obrigada. Agora você me emocionou. Que não é fácil, né? Durante a pandemia, a gente expõe a gente, o outro. Pois é, você tira a máscara para mostrar o rosto e você tá com a criança ali num contato
próximo, se é um bebê em aleitamento, contato físico direto, né? Tá bom. Então, muito obrigada, minha linda. Eu que agradeço. E manda beijo pro Vitor e para as meninas. Tá Fica bom. com Deus. Você também pro seu pequeno lindo. Obrigada. Beijo muito grande, viu? Beijo, beijo. Boa noite. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Beijo.